versículo 13. Vamos ler o texto e logo em seguida a gente vai meditar naquilo que o Senhor Deus tem para falar conosco nessa noite, amém? Versículo 13, na minha Bíblia tem o subtítulo que diz assim: Jesus reprova a avareza. Versículo 13: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Versículo 16: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E diz: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Versículo 19: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Versículo 20: mas Deus lhe disse, aleluia, diga glória a Deus. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Diga glória a Deus. Para um minutinho em nome de Jesus, para você entender a palavra do Senhor, amados. Palavra forte essa, né, amados? Mas eu peço a você nessa noite que abra o teu coração, porque Deus vem através desta palavra a um despertar sobre as nossas vidas, amém? Abra o teu coração para você entender o que o Senhor Deus quer dizer nessa noite. O que Lucas retrata aqui, amados, a Bíblia diz alguns versículos atrás, antes da gente continuar aí no 13, versículo 13, né, do capítulo 2, que é uma continuação. A Bíblia diz que o Senhor estava ali a ensinar, a pregar a palavra, como sempre. Jesus, na tua caminhada aqui nessa terra, ele sempre passava, e onde passava sempre aproveitava a multidão. Por que a multidão, pastor? Porque sempre havia uma multidão. Muitos já sabia e já tinham ouvido falar o que Jesus fazia. Alguém sempre comentava: ei, esse homem chamado Jesus que anda aí, está andando por aí, está passando em cada cidade, você ficou sabendo? Ele ressuscitou mortos, ele ressuscita. Alguém falava: ei, eu vi ele pegar o coxo e levantar um paralítico, colocar para andar. Outro vai dizer assim: não, eu já vi ele parar inteiro. Então aonde falava que Jesus estava, a multidão estava ali. Aonde falava que Jesus estava, tinha multidão. Jesus sempre aproveitava aquela multidão, fazia milagre. Mas o maior foco que Jesus tinha, e tem até hoje, usando os servos e usando a palavra dele, amados, é ensinar a palavra de Deus. A gente fica grato com o milagre, fica, é bom para as nossas vidas, mas o maior segredo é carregar a palavra de Deus no nosso coração. Jesus então aproveitava as oportunidades a ensinar, a falar. E Jesus, no capítulo 12, a Bíblia diz que ele estava falando ali com o povo, falando sobre o pecado, falando sobre o erro, falando ali de colocar a vida com o Senhor, falando ali que Deus sabe a respeito de tudo das nossas vidas. A Bíblia vai até citar alguns versículos para trás, a gente não leu porque senão fica muito grande, mas Jesus até certa vez vai dizer: ei, o Senhor já sabe, já está tudo contado, até uns fios de cabelo da vossa cabeça já está contado. O Senhor te conhece. Diga glória a Deus. Uma das certas passagens foi essa, que Jesus ali falou fortemente, que até os fios de cabelo já é contado na nossa cabeça. O Senhor sabe até quantos fios de cabelo nós temos. E ali o Senhor falando sobre se colocar na presença, sobre dar lugar para o Senhor, sobre ali se colocar em posição, deixar o pecado, e ali cada dia mais buscar o Espírito Santo. Porque aonde já estava aqui no Novo Testamento, Jesus já sabia que daqui a pouco ele iria partir, mas ele iria e deixaria o Espírito Santo. Então ele já recomenda: olha, em tudo você pode blasfemar, você pode pecar, você vai errar, mas não blasfeme contra o Espírito Santo, porque não haverá perdão. O que é isso que o Senhor quis dizer? O tamanho da importância de buscar o Espírito Santo do Senhor, o tamanho da importância de abrir o coração para Deus,
Como assim, pastor? O que é buscar o Espírito Santo? Dar lugar para o Senhor. A Bíblia diz que o nosso corpo, ele é morada e templo do Espírito Santo do Senhor. Hoje aqui nessa noite, para você entender, é uma das grandes oportunidades que a gente está tendo. De buscar o Espírito Santo, de dizer, Senhor, é tão importante que o Senhor deixou para a gente, então eu quero receber, eu quero sentir, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser tocado, e da forma que o Senhor quiser agir, mas que o Senhor me encha do teu Espírito Santo, aleluia. Aí talvez alguém vai dizer, só para você entender um pouco melhor, do que é ser cheio do Espírito Santo, porque às vezes a gente pega as palavras do Senhor, e distorce ele. Alguém vai dizer assim, pastor, ser cheio do Espírito Santo, já tem buscado, pastor, e já faz bom tempo, mas não falei em línguas ainda, não consegui encher. E quem disse que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas? E quem diz que ser cheio do Espírito Santo é quando a gente pula, rodopia da glória, ou ali por alguns minutos a nossa carne não consegue suportar a tamanha presença? Isso não significa, amados, significa o operar, o agir do Espírito Santo do Senhor. É o agir do Espírito Santo tocando, fazendo, e cada um reage de uma forma. Falar em línguas é dons. A Bíblia até vai dizer que também profetizar também é dons. E o Senhor até certa vez vai dizer, Paulo vai dizer, ei, e o dom de profetizar está acima do dons em falar em línguas. Falar em línguas, a Bíblia diz, amados, que ao falar ao céu, a pessoa está na unção, está na presença de Deus, está ali na comunhão tremenda. Então ali pode receber um dom que vai falar ao céu, que a Bíblia quer dizer isso. Ou seja, um dom, mas ser cheio do Espírito Santo de Deus vai constituir em obras. Ser cheio do Espírito Santo de Deus não será diferente dentro da igreja, porque dentro da igreja é muito fácil, no altar mais ainda, para o pastor mais ainda. Mas ser cheio do Espírito Santo é a minha atitude lá fora, é a nossa atitude lá no trabalho. Como que a gente tem agido? Ser cheio do Espírito Santo é lá na fila do banco, supermercado, aonde a gente passa. Ser cheio do Espírito Santo é a oportunidade da gente pagar dando a mesma moeda com maldade, mas a gente olhar e falar assim, não, isso não cabe a mim, eu vou orar e entregar nas mãos do Senhor, aleluia. Ser cheio do Espírito Santo é ter a oportunidade de explodir, agir com maldade. A carne fala, age agora do jeito que você nasceu, coloca a tua natureza para fora. Mas ser cheio do Espírito Santo, ele vai lá, coloca a mão e diz, filho, ei, tu me deu lugar um dia, coloca a mansidão para agir, coloca o domínio próprio. O que é isso, pastor? Frutos do Espírito Santo, que fala em Gálatas. Ser cheio do Espírito Santo é ter frutos, mansidão, domínio próprio e principalmente amor, amados. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Só para você entender, porque eu já cansei de muitos olhar e falar, pastor, mas eu nunca recebi o Espírito Santo. Eu pergunto por quê? Porque eu não falo em línguas. Porque isso, porque aquilo, amados. Isso não é, ou seja, é evidência que você está cheio do Espírito Santo. Isso é um agir, mas vai muito mais além. Se a gente for entrar aqui no estudo do Espírito Santo, vai muito mais além do que isso. Mas vamos entrar naquilo que Deus mais quer falar nessa noite. É só para você entender um pouco. O que a Bíblia vai dizer então, que Jesus está ali ensinando, está ali falando, está falando buscar o Espírito Santo, dar lugar. E de repente, quando Jesus estava ensinando, a Bíblia diz que no meio da multidão, entrou aqui onde a gente está lendo, no meio da multidão, um homem gosta daquelas palavras, tem uma multidão gostando do ensinamento de Jesus. E um homem se levanta ali e diz, ei Jesus, como se diz em outras palavras, eu gostei das tuas palavras, tu és sábio, mas fala para o meu irmão repartir comigo a herança. Aquele homem está colocando um problema para Jesus resolver. Aquele homem manifestou no meio da multidão que ele tem um problema em casa, que ele tem uma herança, e que ele tem um irmão que é bem certo, pelo jeito que ele falou, o irmão não quer repartir herança. Para que você entenda melhor, ele apresenta um problema ali, ou seja, de divisão. Ele apresenta um problema familiar. O que ele está apresentando para Jesus? Jesus, em outras palavras, eu estou com um problema na minha família, eu tenho herança para receber, mas meu irmão não quer repartir. E logo ali ele mostra que ele quer aquela herança de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele quer usar a forma. Jesus estava ensinando a deixar o pecado, colocar a vida no Senhor. Jesus estava ensinando a buscar o Espírito Santo. Jesus estava ensinando que o Pai nos conhece de tal forma que até os fios da cabeça Ele sabe quantos nós temos, que Ele sabe de tudo. Mas de repente o homem se levanta no meio da multidão e mostra
que o foco dele não estava nos ensinamentos do Senhor. Aquele homem se levanta no meio da multidão, e o que ele mostra é que Jesus estava ensinando, mas o pensamento dele está bem longe. Sabe aquela escapulida que a gente dá, que acaba o culto, a gente não lembra nem o que o pastor pregou? Aquele dia que entra pelaquela porta ali com um problema e acha melhor o tempo todo pensar no problema, e a gente não lembra nem o que foi a pregação. A gente não lembra nem o que o Senhor falou através da palavra dele. Era como se Jesus tivesse pregado a todo tempo, e aquele homem se levanta e ele está preocupado com a herança. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele conhece o coração. Na mesma hora que Jesus conhece o coração, Jesus falou assim para aquele homem: ei, eu vou te dizer algo. Como que você pode talvez dizer ou pensar que eu sou juiz ou repartidor entre vós? Mas eu vou te avisar, e vai dizer assim, ó, para você entender melhor, dizendo lá no versículo 15: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Diga glória a Deus. Jesus, na hora que vê aquele homem perguntando, Jesus já percebe que ele nem não ouviu direito o que Jesus estava falando. A preocupação dele não estava sobre salvação, sobre colocar uma vida com Deus. A preocupação dele não estava sobre quando Jesus estava ensinando o Espírito Santo, mas ele viu Jesus como alguém ali que poderia convencer o irmão dele, ou seja, ele receber algo, ele queria o dinheiro, ele estava focado em algo financeiro. Ou seja, só que Jesus conhece o coração e sabia que estava muito mais além ali. E quando Jesus olha para ele e fala: olha, tu está querendo me constituir como repartidor, mas eu vou te dizer uma coisa e vou te recomendar: não fique colocando o teu coração sobre a avareza. O que é avareza, amados? Avareza é tudo aquilo que eu coloco no meu coração em coisas terrenas. Mas Jesus está dizendo, quando colocar coração, a gente coloca o coração. Mas o que Jesus está querendo dizer para ele, avareza, é quando a gente coloca em primeiro no nosso coração. Se eu coloco o meu carro em primeiro no meu coração, acima de Deus, eu estou sendo avarento. Ou a minha casa, ou qualquer outra coisa. Ou se eu for muito bem financeiramente, for riquíssimo, o ser humano, ele for em primeiro lugar no coração dele é a riqueza, a Bíblia diz que ele é avarento, porque ele está focado, e o coração dele se apega às coisas terrenas. E Jesus viu que aquele homem no meio da multidão não é só um problema que ele está apresentando. Na verdade, o problema estava dentro dele. Estava sofrendo injustiça? Estava. Olhando humanamente, sabe que é justo, que é reto repartir. Mas Jesus viu que o coração dele estava focado não em salvação, mas era só na finança, era em dinheiro, era em coisa terrena. Ou seja, para você entender melhor, pastor, é pecado receber herança? Não, amados, eu quero que você desperte com um olhar espiritual, para você não sair daqui entendendo errado. É pecado, pastor, ser próspero? É pecado se Deus prosperar e fazer rico? Não, pelo contrário, a Bíblia diz que houve homens riquíssimos e que eram servos do Senhor. Jesus falou certa vez, Deus falou para Abraão: Abraão, onde você colocar os teus pés, segue reto andando, aonde tu colocar os teus pés, será teu. E era riquíssimo. O sobrinho dele então nem se fala. A Bíblia diz que Davi nem se fala. Davi tirou do ouro do particular. A Bíblia diz que Davi tirou do bolso dele ouros, pratas, para levantar o templo do Senhor. Riquíssimo, mas tinha um coração em Deus. Só para você entender que o problema não é a riqueza, não é o dinheiro. O problema é o que está em primeiro no coração. O que Deus está querendo dizer nessa noite? O que está em primeiro no nosso coração? O que nós temos colocado em primeiro lugar? Ah, pastor, mas Jesus está bem perto, coloquei ele em terceiro. Não, amados, ele não está certo. Pastor, está bem perto, ainda está em segundo. Não, o Senhor diz que tudo que você tem, tudo foi Ele que deu, e é só Ele que sustenta. Então é preciso que Ele esteja em primeiro lugar. É preciso que haja um temor. É preciso que eu queira cada dia mais, aleluia, se encher do Espírito Santo. É preciso que eu queira primeiramente receber o que Ele tem para mim. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus. Ou seja, como chegar se eu não abrir o meu coração primeiramente para Deus? Sabe o que acontece, amados? Quando eu não coloco o Senhor primeiramente, eu até busco, até sinto o Senhor, mas na verdade eu ainda não me converti. Conversão, já falei isso aqui, ele vai muito além. A conversão vai muito mais a fundo. Os discípulos já andavam com Jesus, já tinha declarado em nome de Jesus e milagres acontecido. E certa vez Jesus olhou para eles e falou assim: ó, quando vocês se converterem. Havia momentos que nem os discípulos ainda eram convertidos. O que é convertido? O convertido
não tem nada que tira na presença do Senhor. Nada que faz ele parar. Por quê, pastor? Porque ele só olha para Deus. Ele pode decepcionar com o homem, ele está na presença do Senhor. Ele pode decepcionar com a igreja, ele não vai sair da presença do Senhor, porque ele decepcionou foi com o homem, foi com a igreja, foi alguém que falhou com ele. Mas Deus, ele sabe que o Senhor não falhou e nunca vai falhar, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O que Jesus está vendo naquele homem ali, é que ele focar o olhar dele é só financeiramente. Jesus sabia e fala para ele: não se coloque teu coração na avareza, não se deixe, ou seja, se apegar às coisas terrenas. Jesus olha para ele: não se deixe a ficar apegado a essas coisas. É como se Jesus tivesse falado para eles assim: olha, já tem um bom tempo que eu estou ensinando aqui sobre o reino do céu, e você nem aí, você só está preocupado em que a herança seja repartida. Era isso que Jesus estava dizendo para ele, em outras palavras. E então Jesus vai dizer uma parábola que eu vou ler novamente para você entender. E Jesus vai contar uma parábola para esse homem, uma melhor forma de ensinar. Ele diz assim no versículo 16: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem ela será? Jesus, na mesma hora que ensina aquele homem: ei, não coloque teu coração na avareza, tira tudo que tiver em primeiro, essa olhar na riqueza, no dinheiro, nas coisas físicas, e coloca o Senhor em primeiro lugar. E eu sempre digo aqui para você, nós temos medita, que a parábola ela é uma história que Jesus contava, uma melhor forma de ensinar. E naquela mesma hora Jesus olha para ele e diz assim: ei, deixa eu te contar uma parábola. Havia um homem muito riquíssimo no campo, e que ele plantava, e que chega um tempo que os celeiros dele estão cheios, e ele tem muito ainda para colher. Os celeiros estão cheios, e ele tem muito para colher, só plantando, está tudo certo, está tudo em paz até aí. E Jesus disse assim, que então ele olha certa vez e diz: peraí, aonde eu vou colocar tudo o que eu plantei? Aonde eu vou colocar tudo ainda que eu tenho que colher? Mas os celeiros estão cheios. Mas ele então olha, e a preocupação dele é: peraí, eu vou derrubar esses celeiros que eu tenho, porque está pequeno, e vou aumentar eles, fazer eles bem maior. Aumenta os celeiros, aquele homem constrói, faz celeiros enormes, coloca o que já tinha, e o que ainda tinha para colher, sai colhendo, e coloca nos celeiros. E ele diz: até aí está tudo em paz. O problema vai entrar agora, amados. A falha do ser humano entra agora, porque ele olha para ele mesmo e fala com a alma dele e diz assim: ei, minha alma, descansa, porque os celeiros estão cheios para a gente comer, descansar por bons anos e tempo. O momento da falha está aí, porque ele olha para a alma tem um destino, é um ou outro, só há dois caminhos, ela tem um dono, a Bíblia diz. Mas ele olha para a alma e trata ela como aqui na terra, vai ficar aqui, e fala para a alma assim: fica em paz, minha alma, descansa, porque o meu celeiro estava pequeno, eu aumentei, agora tem muito mais. O importante é que a riqueza está transbordando. É como se ele estivesse dizendo para a alma dele assim: ó, a riqueza está transbordando, pode descansar. É como se ele estivesse dizendo assim para a alma: tu pode ficar em paz, porque eu te guardei nas minhas riquezas. Oh, aleluia. O problema não estava em ele plantar, colher muito. O problema não estava em ele ter celeiros. O problema não estava em ele aumentar os celeiros. O problema não está em ele colher muito. Mas o problema chegou quando ele olhou para dentro de si mesmo e disse para a alma dele: descansa, porque a nossa riqueza aqui está grande nessa terra. Ele tratou como se fosse a alma ficasse aqui, como se a alma se apossasse nas riquezas. Na mesma hora, amados, o Senhor fala para ele: ei, louco, olha o que o Senhor chama ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Aleluia.
Olha só, ele está olhando e dizendo para a própria alma: descansa, porque a gente tem riqueza demais. Descansa, minha alma, porque a gente vai viver muito tempo. Mas na mesma hora o Senhor vem para ele e diz: ei, louco, esta noite pedirão a tua alma. Sabe o momento que a gente não sabe nem o dia nem a hora, e de repente o Senhor revela que é a noite. Ainda está de dia, o Senhor fala: não passa dessa noite. Essa noite chegou o destino. É como se o Senhor estivesse dizendo para ele assim naquele dia: olha, essa noite chegou a tua hora. Será hoje à noite o dia de você partir, a hora de você seguir. E ele olha para ele e fala: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado? E para quem que ela será? Alguns minutos atrás ele olhou e falou para a alma assim: descansa, porque os celeiros estão cheios. Alguns minutos atrás ele olhou e disse para a alma assim: ó, regala-te, fique em paz, minha alma, pode ficar tranquilo, porque os celeiros foi aumentado, o dinheiro está sobrando, a riqueza está transbordando. E aí vem Deus e fala para ele: ei, essa noite a tua alma será pedida. E o que tu tenha preparado para ela? Aleluia. E para quem que ela será? Porque só há dois caminhos. O que o Senhor estava dizendo para ele naquele momento: homem, tu tem pensado que a alma, ela se apoia na riqueza, ela se apoia no que lhe foi plantado, nos frutos, nos celeiros grandes. O que o Senhor está dizendo para ele assim: ei, você está pensando que a tua alma é ser apoiada pelo aquilo que tem, a tua alma é ser colocada naquilo que está em primeiro no teu coração, sem ser o Senhor. Deus estava dizendo para ele: não, essa noite pedirão a tua alma. E o que tu tenha preparado, amado, isso é forte. Mas o Senhor manda dizer: se ainda essa noite, se for um dia nosso, o que a gente tenha preparado, o que a gente tenha apresentado ou plantado para o Senhor. Sabe, nessa noite, quando eu li essa palavra, Deus falava no meu coração: e aí, servo, se essa noite for o teu dia, o que tu tenha preparado para a tua alma, de quem que ela vai ser, para onde ela vai. Aleluia. Sabe, amados, essa noite é noite de despertar. Aleluia. Será que a gente está preparado se o Senhor nos chamar amanhã? Ah, pastor, mas ainda não é. Quem falou? Estamos numa fila invisível, como se tivesse com uma senha na mão, e a qualquer momento pode gritar a nossa, e a gente não sabe. Sabe, isso não é para aterrorizar o teu coração, mas isso é a palavra de Deus. Eu li para você ver. O Senhor olha para aquele homem e fala: louco, em outras palavras, desperta. Desperta. O Senhor está dizendo para ele: ei, louco, o errado não está em plantar, em ter, em ser riquíssimo, mas você errou em colocar a tua alma para descansar nas coisas terrenas. A alma não vai descansar em coisas terrenas. O que vai ficar na terra, a Bíblia diz que é a carne. A carne vai para o pó da terra e virá pó novamente, assim como veio do pó da terra. A Bíblia diz que a carne volta, mas a alma é um destino. E a Bíblia diz que só tem dois caminhos: o céu e o inferno. Eu sei que é estranho você ouvir, porque o evangelho do Senhor hoje não está sendo pregado a salvação. Não se fala mais nisso. É muito mais fácil se levantar a mão e dizer: eu tomo posse da chave do carro, da casa, eu tomo posse da minha bênção aqui hoje, pastor. É muito mais fácil do que levantar a mão e dizer: Senhor, eu estou despertando nessa noite, a minha alma é do Senhor Jesus. Aleluia. Naquele dia o Senhor estava dizendo que, dentro daquela parábola, que o homem descansava a alma naquilo que tinha. O homem estava colocando a vida naquilo que tinha. O erro não era ele ter, o erro não era ele ser riquíssimo, o erro não era ele ter plantado, o erro não era ele ser trabalhador. Bem diferente, a Bíblia diz que você tem que ser trabalhador. Ei, a Bíblia até fala para o homem: se tu és preguiçoso, vai dar com as formigas, vai aprender com elas, que trabalha, que esforça. Só para você entender que não está o erro, ou seja, como muitos pensam e olham e falam: o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz isso. A raiz diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode estar transbordando a tua casa no dinheiro, mas se o teu amor for Deus, está tudo em paz.
Se o teu amor primeiramente for o Senhor, está tudo tranquilo, tu está descansando, a tua alma está nas mãos do Senhor, a nossa vida está nas mãos dEle. Amados, hoje é noite de despertar e entender que como o Senhor falou para aquele homem: ei, essa noite pedirão a tua alma, o que tu tem preparado, o que a gente tem plantado nessa terra, de que forma que a gente tem caminhado. Será que vale a pena colocar um pé lá no mundo e outro aqui no Senhor? Quando Deus me agradar, eu fico mais aqui, pastor. Mas se eu não agradar o que Deus falou, eu vou mais pro mundo. E a gente pensa que a birra que a gente dá vai ficar transformando o coração do Senhor. A gente só entende que sem o Senhor a gente não é o mesmo, mas Ele sem nós, Ele continua sendo o mesmo. Sabe, é duras palavras de salvação, mas para buscar a salvação a gente precisa ser duro na caminhada. Diga glória a Deus. Se você pode, glorificar o santo nome do Senhor. O Senhor olha para ele e diz assim no versículo 21. Assim, quando ele acaba de contar a parábola, ele fala para o homem: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Diga glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Você pode não ser rico financeiramente nessa terra. Você pode não ser rico de bens materiais. Você pode, oh aleluia, não ter o carro que ainda você sonha. Você pode ainda não ter a casa, a fazenda que você quer, a quantidade de dinheiro naquele banco. Mas se você for rico para com Deus, se a tua vida, levanta a tua mão direita para o céu, que Deus vai profetizar. Se a tua vida é rica pela presença de Deus, Deus está te dizendo: está tudo em paz. Você pode não ter coisas terrenas valiosas, mas Deus está te dizendo: o que mais vale na tua vida é a minha presença. Aleluia. Glorifica bem forte o santo nome dele. Você pode não ter aquilo que você ainda sonhou, que você sonha. Eu tenho mais para te dizer, amados, que nem sempre a nossa vontade cumpre nessa terra. Você pode chegar a partir sem conquistar o que você sonhava terreno. Fique em paz. Para onde a palavra faz promessa que a gente vai, oh Deus, a Bíblia vai dizer que João olhou e viu e disse assim: que a gente vai andar em ruas de ouro, mar de cristal, e que a gente vai olhar e vai procurar a dor e não vai encontrar. Alguém vai olhar e vai dizer: eu estava perdendo tempo demais, focado mais nas coisas terrenas. A Bíblia diz que João olhava e percebia que muitos ali vão sentar à mesa e haverá uma ceia espiritual no céu. A Bíblia diz que Deus mostrava para João, e João via ali que a carne estava fora, era um corpo glorioso, vestiduras brancas, a igreja tinha recebido, e que ali estava na Nova Jerusalém, a qual a terra da Nova Jerusalém, que João olhava e via que Deus havia acesso no céu e na Nova Jerusalém, e Deus passeava no meio dos homens. Sabe o que mais que a palavra do Senhor diz? Que sobre a Nova Jerusalém, João procurou o sol e não via, mas ele via que o resplendor era do Senhor Jesus, e que aquela terra não precisava do sol, já não precisava da lua como a gente precisa hoje, mas o brilho do Senhor é que resplandecia e iluminava, e crente andando em ruas de ouro, mar de cristal, muros de pura riqueza. Em todo momento, em todo tempo, João falava que olhava e via, e Deus falava: escreve para a minha igreja, dá uma esperança para o meu povo, é real. Escreve para o meu povo, João, escreve para a minha igreja, que está chegando o dia, que está chegando a hora, que o Filho do Homem voltará. Desperta, igreja. Se no teu coração está primeiro bens materiais, coloca de lado. Bens materiais Deus dá saúde para trabalhar. Quem prospera é Deus. Mas o mais importante, a tua vida está nele, o teu coração está nele.
Você pode não ter o que você sonha ter nessa terra, mas o Senhor está dizendo: você tem o mais valioso, a minha presença. Você tem aquilo que é mais rico. O Senhor está dizendo nessa noite: ei, a maior importância de ser rico do que ser rico na terra é ser rico no céu. Mateus vai dizer assim: ei, junteis tesouro no céu. Junta tesouro no céu, porque lá a traça não corrói e os ladrões não roubam. Você entendeu que as coisas que a gente tem terrena pode ser roubada, pode ser tirada. No estrado de dedo pode acontecer um vendaval e de repente, de uma hora para outra, quem está lá em cima está lá embaixo. E quem está lá embaixo dá de cara com quem está descendo, porque agora está subindo. A vida do ser humano é de altos e baixos. E não adianta eu querer achar que eu sou o que eu faço e que sou eu que realizo. Quem faz é o Senhor. A gente só precisa ser grato onde está. A gente só precisa, onde já Deus me manda dizer algo mais profundo, ser só grato que o que tem. Seja grato que o que tem, mas pastor, mas se Deus te der oportunidades, você me der a oportunidade de conquistar, eu vou conquistando. Com certeza. Não é pecado. O pecado é colocar as conquistas em primeiro lugar na frente do Senhor. Mas se Deus te der condição, conquista. Ter uma casa, Deus te deu condição, compra 2, 3, 4, 5. Se Deus te deu condição e Deus está em primeiro lugar, te deu um carro e quer te dar 2, 3, 4, 5, compra mais. Deixa Deus prosperar, a prosperidade vem dele. Mas o que Deus está dizendo nessa noite, e o que Deus está dizendo para aquele homem que se levantou no meio da multidão e estava focado só na financeiro, só estava focado nas riquezas, o que Deus está dizendo para ele: ei filho, você não está errado em querer a tua herança. O que está errado é porque eu olhei para o teu coração e vi que o que está primeiro no teu coração é a riqueza. Você lembra que ele teve um encontro com um rapaz, teve um encontro com ele, um jovem rico, e que a Bíblia diz que você vai olhar dentro da palavra, é um dos poucos, na verdade, talvez eu vou até arriscar de ser o único, que teve um encontro com o Senhor e saiu triste. O único. Por quê, pastor? Porque ele tinha somente a riqueza no coração acima do Senhor. E quando Deus fez um teste com ele, falou assim: vende tudo, vem e me segue, tu terás um tesouro lá no céu. Olha que proposta, oh glórias. Olha a proposta. A Bíblia diz que o jovem abaixou a cabeça e se retirou da presença do Senhor. Em outras palavras, deixando uma mensagem em silêncio: Senhor, eu não quero deixar minhas riquezas terrenas para trocar as riquezas do céu. A gente precisa orar e vigiar, porque nós somos seres humanos, custosos, temosos, e a gente tem que tomar cuidado para não estar trocando aquilo que o Senhor Deus está nos oferecendo nessa noite. Diga glória a Deus. A gente precisa tomar cuidado e não estar rejeitando aquilo que o Senhor está oferecendo. O Senhor fala para aquele homem, chama ele de louco, porque aquele que colocou a vida nas coisas terrenas está agindo como se fosse um louco, amados. Porque tu não é daqui. Não somos daqui. A palavra diz que somos peregrinos, como alguém que veio aqui passar, e daqui a pouco o Senhor está esperando nós na casa. Aqui tudo passa. A Bíblia diz que é tudo passar. Você percebeu que ninguém, vamos dizer na linguagem que a gente mais entende, que o pessoal, como meus avós sempre falou, ninguém nasceu para semente, né? Você já percebeu? Vai chegar um dia que o pastor Jus não vai estar no altar. E eu não sei esse dia. Não é porque está jovem, pode não ser amanhã, pode não ser depois, pode não ser daqui um mês, um ano, ou talvez pode ainda passar até 50 anos para ir. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Mas o importante, eu vou te dizer aqui antes de encerrar, o problema não é morrer, não é chegar a nossa hora. O problema é morrer sem Cristo, chegar a nossa hora sem ter aceitado o Senhor. A palavra do Senhor diz, amados, vai muito mais além. Abre o teu coração para o Senhor hoje. Dá lugar para Deus. Pastor, hoje eu ouvi essa palavra e tem tocado no meu coração, mas hoje ainda não. Então deixa eu meditar mais fundo essa palavra. Mas entrega a tua vida para Deus. Esqueça das coisas terrenas. Deixa Deus te honrar, deixa Deus fazer. Mas coloque em primeiro o Senhor. Em primeiro o Senhor. Você pode não ter, é o que eu te falo mais uma vez, pode não ter as riquezas aqui terrenas que você sonha em ter, mas o importante, a maior riqueza é a tua salvação na presença de Deus. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Deus fala para aquele homem: tira o teu coração da avareza. Deixa a avareza ficar no teu coração, homem. Deus fala para ele: dá lugar para a palavra, dá lugar para o Senhor. Deus está dizendo para nós aqui hoje, amada igreja, nós estamos vivendo um tempo. Olha aqui para o pastor, antes da gente orar ao Senhor, falar com ele. Nós estamos vivendo um tempo, amados,
que muitos não querem olhar para o verdadeiro evangelho do Senhor. Eu vou te dizer mais. Quando a gente também olha na internet, na televisão, está fazendo vergonha os evangélicos, os que representam evangélicos famosos. Está fazendo vergonha os novos cantores de gospel. Está fazendo vergonha novos pregadores que estão chegando. Está fazendo vergonha, amados. Não que nenhum é perfeito. Ninguém é perfeito. Nenhum pregador da face dessa terra é perfeito. Mas é dizendo por que está acontecendo isso, pastor? Já estava profetizado. Já estava profetizado. É bem certo saber se você gosta de dar uma passeada na internet. Às vezes quase não passa em televisão. Muitas vezes passa quando é escândalo maior. Mas você percebe que muitos não estão representando o verdadeiro cristianismo. Não estão. Está ficando mais difícil ainda para alguém lá de fora entrar aqui para dentro. Ou seja, melhor te dizer em outras palavras, a buscar o Senhor. Mas a palavra diz, não vos conformeis com este século. Está tudo muito light, né? Está tudo muito tranquilo. Não, amados. Nós somos chamados como filho. E o filho muitas das vezes não agrada daquilo que o pai falou, mas é o certo. Nós somos chamados para obedecer o Senhor. Nós, quando eu digo nós, todos nós aqui, nós somos chamados para obedecer a Deus. E o que Deus quer em nós é obediência. Porque vai chegar um tempo que a gente vai olhar e vai dizer assim, ó, valeu a pena a gente ter obedecido. Valeu a pena a gente ter se entregado para o Senhor. Guarde o teu coração. Coloque-se na posição de princípios bíblicos. Jovens, mantenham os vossos corações dentro da palavra. Não saia da palavra de forma alguma, ainda que te ensine outras coisas lá fora. Porque está muito simples, está muito tudo pode. Infelizmente, amados, não é criticando, mas essa é a realidade. E está ficando mais pesado para dentro da palavra, porque estão distorcendo a palavra do Senhor. Hoje o jovem pode tudo para atrair para dentro da presença do Senhor. A Bíblia diz, tudo posso, mas nem todas as coisas me convém. Ou seja, a gente é livre, sim, mas nem tudo para desagradar o Pai, amados. A gente leva uma vida livre para adorar, para sorrir. Você não precisa do álcool para te fazer sorrir. Você não precisa, jovem, da bebida, do cigarro. O papel, maconha, a pedra, pastor. Isso faz levar a uma dimensão. É porque você ainda não experimentou o Espírito Santo. É porque você ainda não sentiu. Os que já sentiu estão entendendo o que eu estou falando. É porque você ainda não recebeu um batismo, aleluias, com o Espírito Santo do Senhor, de uma coisa que não tira a tua consciência. E você olha, percebe que é poderoso, mas não tira a tua consciência. Não te coloca no pecado, mas pelo contrário, quando você acaba de receber a presença do Espírito Santo, você sai muito mais consciente daquilo que você quer para a tua vida nos dias de hoje. Não se dobre às coisas do mundo, mas permaneça nos princípios que o Senhor Deus tem para a tua vida. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Esquece o irmão que está do teu lado por alguns minutos, fale com ele. Aleluias, aleluias, aleluias. Entrega o teu coração para Ele. Entrega a sua vida, fale com Deus agora. Adore o Senhor, amados. Adore o Senhor, prepara o teu coração para Ele. Coloca a tua vida, a tua alma, o teu espírito no Senhor. Entrega nas mãos do Senhor essa noite. Tu és aquele que foi chamado, tu és aquele que foi separado e separada pelo Senhor. Nós somos aquele, amados, que temos mais uma oportunidade. O dia amanheceu hoje pra gente. Nós temos mais uma oportunidade hoje. Não sabemos o amanhã, mas esperamos em Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Coloca a tua vida e o teu coração no Senhor. Bendito é o nome dEle, aleluias. Medite na palavra que Deus falou contigo hoje. Talvez eu não tenha quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. E se tiver, Deus, fala pra Ele, amados. Se tiver que gritar, vale pagar o preço que for para morar no céu. Aleluia. Se tiver que chorar da carne nessa noite de noite. Entrega uma oração para Ele. Fale com Deus através desse louvor, igreja.
tua vontade, diga para o Senhor. fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Diga para o Senhor: eu quero fazer a tua vontade, Deus. Ele sabe que nós não somos super-heróis. Ele já sabe que a gente não é perfeito, igreja. Ele já sabe que a gente não consegue ser 100%. A gente não consegue ser perfeito. Mas diga para ele: quero fazer a tua vontade. Senhor, me ajuda a colocar a minha vida na tua presença cada dia mais. Diz para ele: Senhor, eu quero aprender a te amar primeiramente. Eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu quero aceitar o Senhor todos os dias como único, como suficiente Salvador. Igual a essa, Oh Deus, talvez eu não tenha mais. te abriu, mas quero estar em tua presença, Deus. Nem que seja a última vez, Pai. Aleluia. Quero estar em tua presença, Enche a tua igreja nessa nem noite, que Pai. seja a última vez. Enche com teu Santo Espírito. Toca sobre cada vida aqui, Senhor. Se tiver que gritar, eu gritarei. E se tiver que chorar, Se tiver que chorar, eu chorarei. se volta pra Deus aí no teu lugar. Se tiver volta pra Deus que agora. humilhar o meu Volta teu coração espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, Fazer a tua vontade. fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida, Que a Senhor, minha vida seja tua vida, Jesus. quero, Senhor. Quero nascer do teu Espírito. Nós queremos matar nossa carne. Quero matar minha carne, E fazer tua vontade, doce Espírito. que a minha vida seja a tua vida. Minha vida Sejamos um seja só. tua vida, Jesus. Nos ajuda a consertar-se, Senhor. Nos ajuda a estar na tua presença. Senhor, Ajuda a tua igreja cada dia mais. Aleluia. Pai Santo, aleluia, aleluia. Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso, aleluia. Sabemos, Senhor, que vai valer a pena, Deus. Sabemos que vai valer a pena, aleluias, aleluias. Se sujeitar à nossa carne. Sabemos, igreja, que vai valer a pena todo o esforço. Oh, aleluia. Vai valer a pena desde quando o Senhor te chamou. Desde quando o Senhor te escolheu. Porque a palavra diz que antes da gente amar Ele nos amou primeiro. Ele olhou primeiro para nós. Ele olhou primeiro para ti, filho. Filha, Ele olhou primeiro para ti. Ele te amou primeiro. Você poderia estar em qualquer lugar hoje, mas você está na onde Ele te chamou. Você poderia estar onde você estava, no mundo, lá fora, curtindo as mentiras que Satanás colocou para ti um dia, mas a presença dele te atraiu, a glória dele te atraiu para casa,
para a casa do Pai, para a presença do Pai. A gente poderia estar perdido como estávamos. A gente poderia estar jogado como estávamos. Mas a presença dele nos trouxe, aleluias. Eu quero que você declare nessa noite através desse louvor. Antes de ir para casa, a gente tem mais alguns minutos antes de voltar para casa. Esquece tudo, só fala para Deus, só para Ele agora. Fale para o Senhor, poderia Deus em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Quando Ele te encontrou, tu não era convertido. Presença me atraiu. Ele te encontrou no mundo lá fora, perdido. Me esconder. Você até tentou se esconder, por medo de não viver. Tentou fugir do chamado, mas tua glória me atraiu. Mas a glória dele, tua presença me atraiu. Oh Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Agradece e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória Ele ama, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele nos ama como pecador. Diga para o Senhor, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Olha onde estamos hoje. Tua presença me atraiu. Olha onde você está hoje. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei, não, não, não. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Na presença dele, está na presença dele, vale essa chama não, não.
essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Recebe do Senhor a presença dele. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama deixa queimar dentro de ti essa presença. Deixa queimar dentro de ti esse chamado. O chamado que você ainda não sabe. O chamado que alguns dessa noite ainda não está entendendo. Mas Deus está despertando chamados aqui nessa noite. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh Deus de poder. Deixa Ele passar no meio da igreja. Deixa Ele passar. Não deixe apagar a chama, Senhor. Vai passando e tocando, Senhor. Senhor, vai passando o anjo tocando. Se você sentir Ele tocar, deixa queimar, tá lugar. É renovo. É um despertar para a igreja do Senhor hoje. Vai passando e vai tocando, Senhor. Aonde os teus anjos tocar, acende. Aonde os teus anjos tocar, queima. Aonde os teus anjos tocar, há um renovo. Toca. Sobre Deus, fica atento, intercede. Toca. Toca, Deus. Toca. Essa chama, aonde Ele tocar, queima. Aonde Ele tocar, essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apagará. Recebe em nome de Jesus. Recebe para a glória de Deus. Não se apagará. Recebe essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, essa chama não se apaga, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Aleluia. É renovo. É renovo, é renovo, igreja. O Senhor diz que o homem natural não entenderia o mover do Senhor. O homem natural não entenderia. Não
não consegue entender o que você sente agora. O que você está sentindo vale mais do que qualquer riqueza terrena. O que você está recebendo agora vale muito mais. Muito mais. Vale mais do que qualquer bem financeiro terreno. Mais, mais, muito mais. Aleluia. Abra suas mãos na posição de receber algo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, abra suas mãos na posição de receber algo. Deixa Ele agir, deixa o Espírito Santo do Senhor tocar. Deixa Ele tocar, igreja. Elevante o nasce, eleva da lavas. Aleluia. Santo, 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 aleluia. A maior riqueza é Ele. Aleluia, Jesus. A maior riqueza é a tua salvação, igreja. Tu vai andar em ruas de ouro. O Filho do Homem está à volta. Com suas mãos abertas, diga: Senhor, eu te agradeço. Diga: como é, Senhor, eu te agradeço. E eu tomo posse, Senhor, desse despertar dessa noite. Diga para Ele: eu tomo posse do que o Senhor me falou nessa noite. Nós tomamos posse, Senhor. Feche as suas mãos, diga: eu recebo, eu tomo posse, para a glória de Deus. Abra as suas mãos e glorifica bem forte a Ele. Bem forte a tua maior riqueza. Ele é a nossa maior riqueza. Abre os teus olhos, respira fundo em nome de Jesus. Aleluia, respira fundo em nome de Jesus. Abre os teus olhos. Bendito é o nome do Senhor, amém, amados? Ainda voltando para casa abençoado hoje. Glória a Deus. Tua maior riqueza é o Senhor. Coloca a tua vida, a tua alma no Senhor Jesus, amém? Ele é a nossa maior riqueza que nós temos por toda a nossa vida. A Bíblia diz assim, que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Que o Senhor seja o nosso tesouro maior, e que o nosso tesouro seja, como Mateus disse, ele esteja no céu, amém? Para a honra e glória do Senhor. Cada dia mais coloca a tua vida no Senhor. Desperta, igreja, porque vai valer a pena todo o esforço do cristão, em nome de Jesus, amém? Falando de salvação, dia 26 de novembro, só relembrando, batismo, amados. Você que ainda não é batizado, deseja descer as águas, está em comunhão com o Senhor. A gente não batiza, amados, a pessoa de uma hora para outra, do nada, de uma hora para outra. Pastor, chega alguém da hora para outra, seu batismo, não, amados. Não que seja nossa vontade, mas dentro da palavra do Senhor, a gente entende que o batismo, descer as águas, quando é afundado, é morrer para o mundo. E quando você é levantado da água, você está nascendo de novo. Então, quando a gente ali é deixado, ou seja, tem que haver um preparamento, um tempo na presença do Senhor para isso, para a gente entender que morreu, está morrendo ali o velho homem. Pastor, então quando sobe em perfeição? Não, amado. Sobe na mesma batalha, na mesma luta de cristão, como sempre. De rejeitar o pecado, de lutar contra ele. Vai ser perfeito, pastor? Não, amados. Não existe ninguém perfeito. Amém? Todos nós somos falhos. Isso é uma atitude que o próprio Senhor Jesus deixou. O próprio Senhor Jesus vai ao mar e disse ali para João: ei, eu vim para ser batizado. Ele precisou, ele tinha pecado? Não, mas ele disse: é preciso para que se cumpra a palavra, porque eu deixo o exemplo a toda a minha igreja, amém? Alguns irmãos já deu o nome, né? Alguns irmãos já deu o nome. Então dia 26 de novembro, amém? A gente está preparando um batismo mais para longo, para que reúne todos. E ele, gente, fazer um batismo dos irmãos que vai batizar, os jovens. E será uma bênção em nome do Senhor Jesus, amém? Para a honra e glória do Senhor. Vamos para casa? Pega tudo nas vossas mãos aí, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Pastor, eu trouxe aqui um dízimo, uma oferta. Lá na porta vai estar o gasofilaço. Você pode deixar lá em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos agradecer o Senhor. Terça-feira, culto das varoas.
Até fiquei meio perdido no tempo, já esquecendo que hoje era domingo, amém? Culto jovem, sábado que vem, né? Terça-feira, culto das varoas, culto na direção das varoas, vem adorar o Senhor, buscar a presença de Deus. Quinta-feira, quem a lembra de que dia da campanha? Vamos ver se os irmãos estão atentos. Terceiro dia, glória a Deus, amém? Pastor, você está disfarçando para lembrar, não é não, mano? Amém? Terceiro dia da campanha, na batalha, na luta. Vamos ver, estamos vendo muralhas caindo. Você crê em nome de Jesus? Amém? E no sábado que vem, culto jovens, vem buscar, vem adorar o Senhor, 19h30, Isabela. Às 19h30, culto jovem, já vai preparando o decorrer da semana. Para sábado a gente está aqui adorando a Deus também, juntamente com os jovens, louvando com eles, dançando, o que for preciso, a gente vai estar na presença do Senhor. Amém? Levando tudo para o céu. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Antes, irmão Carlos, é a primeira vez? O irmão veio numa terça, né? Não, mas vamos dizer, o que nós dizemos para o irmão Carlos nessa noite? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas alguns dos irmãos que visitam a primeira vez? Tem um casal, irmão, ali, a primeira vez, meu irmão? É? Amém. O que nós dizemos para os irmãos, amados? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre em nome do Senhor. Amém? Vamos agradecer o Senhor, levando tudo para o céu. Fecha os teus olhos, Pai. Nós estamos voltando para casa com o nosso coração transbordando, porque nós decidimos ser o filho que esteja atento, Senhor, para cada despertar que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Senhor, que o Senhor leve o teu povo para casa em paz, mas antes receba os donativos, esse dízimo, essa oferta, essa ajuda para a tua casa. Esse também que não trouxe, esse que já dizimou, Senhor, esse que já ofertou, Pai, em nome de Jesus, abençoe e prospere da mesma forma. Esse que hoje não tem condição, Pai, esse que está buscando uma porta aberta, Senhor, abre as portas para a tua igreja, abre as portas e prospera cada dia mais, Senhor. De certa forma, como o Senhor disse na tua palavra hoje, não estará, Senhor, a prosperidade terrena em primeiro lugar, sempre o Senhor, e que o Senhor Deus venha acrescentar uma prosperidade tremenda sobre a tua igreja, abençoando eles, prosperando cada dia mais, em nome de Jesus. Leve eles para casa em paz e segurança. Pai, prepara para eles uma semana abençoada, Senhor. Que o Senhor Deus prepara eles para estar aqui nessa terça-feira, na terça-feira das maravilhas do Senhor. Também na quinta-feira, Senhor, dando continuidade na campanha, na batalha, vencendo, Senhor, e vendo muralhas cair em nome de Jesus. E também no sábado, Senhor, no culto jovem, já vai tomando a direção e colocando anjos para preparar todos esses dias de culto. Leva o teu povo para casa em paz, guardados e abençoados em nome de Jesus. Abra uma das tuas mãos